A Alemanha conseguiu perder para o México, né? Pelo placar de 1-0, gol de Lozano ali aos 35 minutos do primeiro tempo. E foi um jogo bem interessante, bem animador de se assistir. Ah, foi criada uma expectativa muito grande em cima da Alemanha. Porém, eu já havia até comentado com uma pessoa que me perguntou: e aí, o que, que tu acha da Copa, as impressões, quem você acha que vai ganhar, o que, que tu acha do Brasil, né? E eu fiz ali um julgamento que eu acho que vai acontecer, né, durante essa Copa. Vocês podem até me cobrar ao final dela. As grandes seleções chegam hoje num nível menor do que na Copa de 2010. O caso da própria Alemanha, ela passa por um processo natural, né? É, Atingiu seu ápice sendo campeã em 2014 aqui no Brasil. Ah, e agora, naturalmente, vai cair, vai ter um declínio, né? Por conta da idade, por conta de necessidade de uma renovação de jogadores, até teve alguns jogadores novos, né? Mas isso é natural. A Espanha passa pelo mesmo processo, desde que foi campeã também em 2010. O Brasil vem num declínio já há muito tempo, conseguiu formar uma boa, entre aspas, uma boa seleção durante as eliminatórias, né? Eu não concordo 100% obviamente com o grupo que está lá. As outras seleções, a mesma coisa, né? Portugal está também em declínio, tem o maior jogador de futebol hoje, que é o Cristiano Ronaldo, porém também está em declínio há um bom tempo. A parte física do Ronaldo hoje ela é preocupante. Eu até acho que o Cristiano Ronaldo não consiga chegar até o final da Copa do Mundo inteiro. Isso ficou claro já no primeiro jogo. Ele teve câimbras logo ao final do jogo, porque foi de uma intensidade muito grande, né? Depois eu posso até fazer um vídeo comentando sobre o jogo entre Portugal e Espanha. Então, todas as seleções grandes e que estão propensas a ganhar o título, pelo peso de sua história, de sua camisa, etc., estão em declínio. Hoje, a única seleção que eu apostaria as minhas fichas, né, tirando o Brasil, e mesmo que a gente colocasse o Brasil no jogo, eu não apostaria já antes do primeiro jogo mesmo, seria a seleção francesa. Para mim é uma seleção que teve essa renovação, manteve alguns jogadores da Copa de 2010 em alto nível, né? E poderia ter sido ainda melhor se o idiota do Karim Benzema, né, não tivesse feito aquele absurdo, né, com um colega, tentando extorquí-lo, porque tinha vídeo íntimo de um dos jogadores, acho que é o Valbuena, se não salvo me engano. Ele poderia estar na Copa e a seleção francesa ser ainda mais forte porque ele é um goleador, é um jogador muito bom, é extremamente importante. Então eu apostaria as minhas fichas na França para ser campeã. Porém, muita coisa pode acontecer. Copa do Mundo é bem complicado, né? A gente viu aí em jogos a Rússia sendo surpreendente, avassaladora aí fazendo muitos gols. Portugal conseguindo empatar o jogo ali no finalzinho. A Polônia perdendo para Senegal, que fazia muito tempo que não ia para uma Copa do Mundo. E teve outras surpresas também, né? A Colômbia quase conseguiu ontem virar o jogo, mesmo com um a menos. O Brasil empatando com as vezes, por aí vai. A gente tem vários exemplos de que Copa do Mundo é complicado. Então, a Alemanha, ela jogou muito bem, discordo totalmente do que foi dito na imprensa esportiva, de que faltou defesa, os laterais não jogaram, o meio de campo nada criou, os atacantes nada puderam fazer. Balela. Para quem assistiu o jogo, a Alemanha jogou muita bola, muita, assim como em 2014, jogou muita bola. Mantém muito ainda daquele esquema tático, né, daquela força, um meio de campo motriz ali, um motor forte pra caramba. Porém, o México foi muito superior, jogou demais, jogou como se fosse o último jogo da vida dos caras, né? Manteve a bola no ataque quando estava com ela, tentou ali fazer as chances de gol, se manteve firme, né? E forte na defesa quando foi preciso. Fiquei até surpreso com o Rafa Marques, né? Antigo jogador do Barcelona, na época do Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu tenho até o Winning Eleven aqui que eu jogo ainda no PlayStation 2 aqui, ó. E tem um cara lá, velho, no Barcelona, Rafael Marques, um grande zagueiro, né? Da época ainda de Ronaldinho Gaúcho, fazendo quase 40 anos e ainda jogando bola. Eu achei que ele tinha se aposentado depois da Copa de 2014. A cada ano que passa, né, vai caindo um desgosto maior em futebol, eu vou acompanhando cada vez menos, mas ainda assisto, ainda gosto, né, de sofrer um pouco com o meu time de coração, o Vasco da Gama.
E gosto de acompanhar ainda alguns jogos de seleção. Hoje a única seleção que eu paro de fato para assistir, o único time que eu paro ainda para assistir também, né, muito em função por conta de um jogador que é o Cristiano Ronaldo. Paro para assistir a seleção portuguesa, paro para assistir o Real Madrid, né, os outros times não tanto, porque é um pouquinho do que falta, do que sobra, melhor dizendo, em relação a um esporte de alta qualidade que já teve no Brasil, né? Eu nasci em 91, pude acompanhar um Vasco magnífico em 98 até os anos 2000. Então é isso, seleção alemã perdeu porque o México foi muito melhor, né? Não tem muitas explicações. E eu até comentei num outro vídeo também sobre essas questões, por exemplo, das imigrações que aconteceram na Europa, e isso foi justificado dentro de campo também, né? A gente vê muitos jogadores que não são de fato da etnia francesa, italiano, espanhol, português e por aí vai, são de outros países, mas se naturalizaram ou já estão, seus núcleos familiares já estão há muito tempo naquelas regiões. É óbvio que eu não sou contrário à miscigenação, senão não seria brasileiro, né? Ah, não sou contra essa eugenia, né, que se cria, essa, essa tentativa, né, que uma das ideias, uma das correntes foi o nazismo, né, de tentar criar uma super raça. Obviamente que eu não defendo isso, porém essa miscigenação ela passa a ser preocupante quando há choque de culturas e principalmente religião. A França passa muito por isso, a Alemanha também, né, passa muito por isso. E ontem nós tivemos a prova viva de que a imigração em massa, né, foi até utilizada em 2014, quando a Alemanha foi campeã, seria ótimo para os países, principalmente para o esporte, né? Porém, o México, foi uma colônia da Espanha, deu um belo exemplo de que até mesmo a imigração e a miscigenação ela precisa ter razões lógicas, né? E não pode haver choque de cultura. Então, dentro da Alemanha hoje há um choque cultural e religioso muito grande entre cristãos, até mesmo ateus, porque o ateísmo cresceu muito ao longo desses anos, e a cultura islâmica, né, a religião do Islã. E o México, junto com a Espanha, se tornou cristão, né? Então não há muitos choques culturais. Então isso prevalece, isso fortalece de fato a miscigenação. Só é preocupante a miscigenação quando, eu disse aqui, ocorre com esse choque cultural e choque de valores. Então é isso. A seleção do México foi muito superior, foi um jogo maravilhoso e eu volto aí para comentar mais partidas da Copa do Mundo.